Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu preparei ela com muito carinho para você e espero que você goste. Venha comigo! Matemática, simples, simples, simples e prática. Correção da primeira avaliação trimestral de matemática do primeiro ano do ensino médio de 2022, questões de 9 a 12, temas, função do primeiro grau, equação do primeiro grau e cálculo de área de figuras planas. A primeira questão aqui, embora tenha uma função toda extravagante, mas ela não é uma função difícil. Olha, observe o gráfico da função f de extremos menos 8 e 4 em menos 5 e 4, os extremos apresentados abaixo. Está aqui a função. Por que de menos 8 a 4? Porque ela pega do menos 8 no eixo x e vai até o 4. Por que de menos 5 a 4? Porque ela pega da altura menos 5 no eixo y e sobe até a altura 4. O zero dessa função é qual dessas alternativas? Preste atenção aqui na expressão, o zero dessa função. Qual o significado real dessa palavrinha zero? Veja que esse ponto, se você tomar esse ponto, o eixo que passa nele, ele intercepta um eixo que corta o eixo y na altura zero. Por isso que a gente diz o zero dessa função. Quando esse eixo que corta o outro na altura zero é interceptado, ele vale menos 6 o ponto aqui. Então, alternativa correta, letra B. De bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. O zero da função é onde o eixo x é interceptado. É interceptado no menos 6. A questão número 9, ela já fala aqui de física e matemática, mas a matemática e a física e a química estão muito próximas, né? Uma depende da outra. Na verdade, a química depende da matemática, a física depende da matemática. A matemática nem tanto dessas outras duas. O trabalho em joules necessário para erguer uma caixa é calculado através do produto entre a força exercida sobre essa caixa em newtons e o valor do seu deslocamento vertical em metros. Uma caixa estava apoiada no chão e foi erguida a uma altura de 4 metros em relação ao chão. O trabalho a uma altura de 4 metros em relação ao chão. O trabalho total realizado para erguer essa caixa foi de 36 joules. Qual foi a força total em newtons exercida para erguer essa caixa nessa altura? Então, trabalho é calculado da seguinte forma. Você pega aqui a força exercida e multiplica pelo deslocamento que essa força conseguiu promover. Força exercida, o trabalho total realizado para erguer essa caixa foi de 36 joules. Então, no lugar de trabalho, 36. A força exercida eu não sei quanto que é, mas o deslocamento eu sei que foram 4 metros. Então, multiplico aqui, a única coisa a achar aqui é a força. Passando o 4F para o primeiro membro, o 36 vai para o segundo membro, F é igual a 36 sobre 4, que dá 9. Alternativa correta, letra A. A questão número 11 já aborda a função do primeiro grau. Eu estou trabalhando esse tema aqui no meu primeiro ano A da Escola Antônio Fernandes e é um tema que permite ao aluno aprender muito. Observe o gráfico da função polinomial do primeiro grau, f de r em r, representada no plano cartesiano abaixo. Está aqui a bonitona. Qual é a lei de formação dessa função? Lei de formação, qual a fórmula que rege essa reta? Então, para eu montar essa lei de criação, eu tenho que partir daqui, ó. Y, porque nós temos aqui o eixo Y, é igual a uma certa quantidade de x, porque nós temos aqui o eixo x, mais um número qualquer. Esse número qualquer, por incrível que pareça, é esse ponto de corte do eixo Y. Então, eu já poderia dizer, ó, pode ser essa, não pode ser essa, porque aqui tem 6 e o eixo Y é cortado no 3, não pode ser essa, poderia ser essa. E o A? O A a gente chama de coeficiente angular, se a retinha for descendo, o A será negativo, se a retinha for subindo, o A será positivo. Mas como achar o valor desse A e desse B? O B, como eu disse, já vai ser 3, você vai ver que vai ser. Mas eu pego esse ponto aqui que me dá algumas informações importantes. O X desse ponto é 0 e o Y desse ponto é 3. Sempre o primeiro é o X e o segundo é o Y. Esse ponto também me dá informações importantes. O X desse ponto é quanto? É 6 e o y é 0, porque está na altura 0. Substituindo esses valores aqui nessa formulazinha, no lugar do y vem o 3, no lugar do y vem o 3, no lugar do x vem o 0.
0 vezes A é 0 mesmo. Veja que, como eu disse, o B vale 3. Está pronto, está posto. Agora vamos ver quanto que o A vale usando essa outra informação. Y vai valer 0 e X vai valer 6. Olha, o primeiro é X, o segundo é Y. Eu já tenho B, coloco aqui, ó, mais B. Aqui tem mais B mais 3. Trocando de lugar esses dois elementos, 6A igual a menos 3, A igual a menos 3 sobre 6, A, simplificando aqui por 3, numerador e denominador, é igual a menos 1 meio. Então, eu já tenho o A, já tenho o B, volto e substituo. Y é igual a menos 1 meio vezes X mais 3. Então, aqui a opção que traz essa lei de criação é a letra E. É de esperança. A última questão desse vídeo já entra com geometria plana, cálculo de área de figuras planas. Alex está produzindo uma estante com prateleiras para o quarto de sua filha. Ele comprou uma placa de MDF e recortou dela 3 pedaços que serão utilizados como prateleiras dessa estante. Cada um desses pedaços tinha o formato de um retângulo justaposto a 2 semicírculos idênticos. Observe no desenho abaixo o formato e as dimensões desses pedaços. Quantos centímetros quadrados de madeira, no mínimo, Alex utilizou dessa placa de MDF para obter esses 3 pedaços? Então ele usou aqui um retângulo, né? E a área de retângulo é muito simples, base vezes altura, ou altura vezes base, 80 vezes 20 ou 20 vezes 80. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8 é 16, então deu 1.600 centímetros quadrados. Mas tem também a parte circular, essa e essa. Se eu juntar essa parte aqui, ó, se eu trouxer ela para cá, vira um círculo, um disco. E a área de disco é πr2, π vezes raio ao quadrado. Como o π vale 3... vai ser 3 vezes 10 ao quadrado. Por que 10? Porque se aqui o diâmetro é 20, o raio é a metade, é 10. Lembre-se do raio da sua bicicleta, ele sai do eixo e vai até o aro, só da metade lá. Ele não passa de um lado no outro, né? Então aqui 10 ao quadrado dá 100, então 3 vezes 100, que dá 300. Então aqui no caso a área de uma peça é 1.900, que são esses 1.600 do retângulo, mais 300 do círculo. A área de 3 peças é só multiplicar isso por 3. 1.900 por 3, 0, 0, 3 vezes 9, 27, levei 2, 3 vezes 1, 3, 2, 5. 5.700, alternativa correta, letra D. D de Dimas. E se você gostou da videoaula, deixa aí seu comentário, compartilha nos seus grupos de estudo. Afinal, quanto mais a gente compartilhar essas videoaulas, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento. E conhecimento é a chave do sucesso. Eu espero que você tenha gostado e o aguardo para a próxima videoaula, beleza? Conhecimento é poder. E se você quer aprender, eu vou ajudar você. Basta só você querer.